Universitária Paulo Freire AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. A Rádio Paulo Freire inicia sua emissão em caráter experimental direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve a rádio. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. De segunda a sexta, ao meio-dia, a Rádio Paulo Freire transmite em caráter experimental. Toda segunda tem Descomplica Dados, caderno de cinema e roda de conversa. Terça tem Cuscuz com Quê? E Sessão Kids. Quarta, Repórter Aprendiz e Saúde é o tema. Quinta, Codinome Resistência. E sexta, Ecoideia. Em breve, estreia a programação com os projetos selecionados em nossa chamada pública. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Um programa que dá vez e voz às mulheres no esporte, atletas, torcedoras, técnicas, todas que vivem o universo esportivo. Virada no Jogo, uma parceria entre a UFPE e o Centro Universitário UniFBV Weiden. Aqui na Rádio Paulo Freire 820 AM. A Rádio Paulo Freire apresenta Ecoideia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje é sexta-feira, 17 de maio de 2019 e começa agora o Ecoideia, um programa que fala sobre ciência, ecologia e desenvolvimento sustentável. Eu sou Lucas Lopes, estudante de jornalismo da UFPE. Bem, certamente você já ouviu falar em ecologia ou meio ambiente, não é mesmo? Mas será que você realmente sabe o que é? Será que o meio ambiente é realmente isso? O que é? Será que o meio ambiente é apenas a natureza ou ele diz respeito a tudo que nos cerca? E a ecologia? O que essa ciência tem a ver com o meio ambiente? No programa de hoje vamos falar sobre isso e muito mais. Mas antes, eu lembro que você pode acompanhar esta nossa programação experimental até 1 da tarde, tanto pela frequência 820 AM, como também pela nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Basta acessar facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire, aqui, na rádio que fazemos juntos e juntas. Bem, falar em meio ambiente é falar da nossa vida, de como nos relacionamos com tudo que nos cerca, pois o meio ambiente é aquilo que alguém está inserido. Falar em meio ambiente não é só discutir a beleza ou a diversidade. Falar de meio ambiente é dar importância à preservação das nossas riquezas naturais, as nossas florestas, os rios, a fauna e a flora. Conversar sobre meio ambiente é também conversar sobre prédios, avenidas, fábricas, ambientes urbanos em geral. Afinal das contas, a gente precisa entender essa nossa relação com o planeta, essa nossa intervenção. Assim, meio ambiente é algo que envolve todos nós, não apenas ambientalistas, professores e estudiosos. Por isso, para entendermos melhor essa nossa relação com o meio ambiente, iremos conversar com a professora do Departamento de Pesca e Aquicultura da UFRPE, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, Maria do Carmo Figueiredo. Boa tarde, professora. Boa tarde. Agradeço muito pelo convite que me foi formulado e aqui estamos para trocar umas ideias neste programa que é um Ecoideias. Então vamos ecoar juntos. Nós que agradecemos. E aqui também, quem participa com a gente dessa conversa é o professor de Zoologia do curso de Ciências Biológicas da UPE, Felipe Alessio. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, compartilhando as ideias e ideias ambientais também. Nós que agradecemos. Bem, a Organização das Nações Unidas explica o meio ambiente como o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos em um prazo curto ou longo sobre os seres vivos e as atividades humanas. Gente, tendo essa definição em vista, eu queria que vocês falassem primeiramente o que é de fato o meio ambiente.
Então, na verdade, meio ambiente, como você falou na apresentação, né, meio ambiente e ecologia podem se confundir, mas a ecologia é a ciência que estuda o meio ambiente, na verdade. Então, a ecologia, falar um pouco de ecologia depois de meio ambiente, né? A ecologia é uma ciência super complexa, multidimensional, que utiliza outras disciplinas como geologia, zoologia, botânica, o comportamento animal e bioquímica para realmente tentar explicar e encontrar padrões na natureza, né? E aí o meio ambiente é o quê? Na verdade, o meio ambiente é o palco onde acontecem essas interações tanto faladas, né, que são estudadas na ecologia, né? Então, o meio ambiente é isso, na verdade. O meio ambiente é esse palco complexo onde, na verdade, ocorrem essas interações onde a gente estuda, na verdade, a ecologia e o ecólogo estudam. Esse meio ambiente não pode esquecer dos seres vivos que estão contidos neles e que forma todo um ecossistema. Então, na verdade, quando a gente fala meio ambiente, a gente fala do homem, do ser humano, da influência antrópica que ele exerce enquanto aquele ser racional sobre esses ecossistemas. E a população aumenta extraordinariamente numa progressão que a gente sabe que é geométrica. E este meio ambiente está no nosso planeta Terra, que é formado inclusive por 3/4 partes de água. E o que nós estamos fazendo com os nossos recursos hídricos? Digo isso porque, sendo da engenharia de pesca, a gente vem estudando e estuda os recursos pesqueiros, o deslocamento dos peixes, dos cardumes, dos rios. E isso tem uma importância fundamental, porque esgotadas as nossas reservas biológicas, não temos mais outro planeta para mudarmos. Então, precisamos muito esses estudos, que são estudos, inclusive, multidisciplinares, um conjunto, como disse aqui o colega, de estudiosos, de pesquisadores, mas precisa envolver desde a criança, no seu ciclo básico, sendo consciente de que ele faz parte, de que ele é meio ambiente, até os universitários, professores, governantes, como a gente tinha até então um Ministério do Meio Ambiente com uma política de mais de 50 anos no país e que está sendo ameaçado neste exato momento depois de tantas conquistas. Então precisamos pensar acerca das políticas públicas também para meio ambiente no nosso Brasil e o mundo. O mundo requer que a gente comece a questionar para onde vamos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui neste ambiente ecossistêmico. E todas as interações, né, até socioeconômicas, né, claro, causam bastante impacto nesse meio, né? E, professor, o senhor falou, né? Desculpa, eu interrompi? Não, tudo bem. E o senhor falou também sobre ecologia, tipo, a diferença e tal. Por que é importante a gente falar e bater nessa tecla de meio ambiente e ecologia e as diferenças? Porque, por mais que a gente fale, é necessário muito falar sobre isso. Por quê? Veja, como a professora falou, né, o papel do homem nos ecossistemas e, na verdade, considerar isso um pouco o pecado, na verdade, do ser humano se achar fora da natureza, né? Eu acho que o ser humano, como ser consciente, ele tem que começar a entender que ele faz parte do sistema. Ele é, na verdade, um animal como qualquer outro. E a ecologia tem um papel fundamental para mostrar isso, esse papel mais holístico, na verdade, desse papel que a gente tem enquanto seres vivos que têm a capacidade tremenda de modificar o ambiente. Na verdade, não é à toa que atualmente estamos vivendo numa era geológica que o pessoal denominou como antropoceno, na verdade, a época que é dominada pelos seres humanos e o ser humano é capaz de modificar esse ambiente, né, de certa forma. Então, a ecologia, como ciência, ela tem talvez esse poder de abrir os olhos das pessoas, como a professora falou, né, das crianças, desde pequenas, elas entenderem, na verdade, esse papel, na verdade, importante que o homem tem, não só de entender o seu lugar de dominação, mas também, logicamente, de respeito às outras formas de vida, né? Sim. Então, a ecologia, ela é essa ciência que estuda a relação entre os seres vivos e esses seres vivos com o meio ambiente,
Mas não é só isso, na verdade, porque a ecologia ela é uma ciência de contagem, fundamentalmente. Tá? Então, esse papel da ecologia ela é fundamental, na verdade, para a gente entender esse sistema mais complexo que é essa interação entre os seres vivos, os seres humanos, logicamente como seres vivos, e o meio ambiente e o respeito pelos recursos, né? A professora falou muito bem dos recursos marinhos, né? Da água, então realmente isso é super importante. Sim. Essa ecologia, inclusive aqui em Pernambuco, em Recife, tem um pioneirismo e a gente não pode esquecer de lembrar o nome dele, o Vasconcelos Sobrinhos. O Vasconcelos Sobrinhos foi um professor, reitor da nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco, que foi considerado, inclusive, o criador da disciplina de ecologia aqui no estado de Pernambuco. E ele, naquela época, já falava da importância da relação do homem com a natureza. Esse homem que ia ao semiárido, esse homem que estava num contexto diferenciado, porque nossa universidade tinha ações no semiárido, e ele começava a questionar e a tentar entender a convivência do homem nordestino com a seca. E se a gente quiser voltar um pouco ainda mais na história, o próprio Humboldt, que está sendo comemorado o centenário dele, foi um dos primeiros ecologistas que a gente pode dizer, através de suas expedições, explorando até então áreas que nenhum ainda, como ele mesmo fala no livro Quadros da Natureza, nenhum cientista europeu tinha vindo como a bacia do rio Orinoco, né? Então, a gente não pode esquecer essa relação profunda homem-natureza. Ecologia é isso também, o estudo desta relação. Gente, nos últimos meses, a atual administração vem fazendo cortes em diversos setores que necessitam de investimentos à administração governamental. E um deles é o meio ambiente. No começo desse mês, o então presidente eleito Jair Bolsonaro cortou 95% do orçamento das ações destinadas a combater as mudanças climáticas, ou seja, cerca de 11 milhões de reais que seriam destinados para essa pasta. Outros 6 milhões destinados para a Política Nacional de Resíduos Sólidos também foram congelados. A diminuição desses recursos é resultado do contingenciamento de 187 milhões de reais no orçamento da pasta do Ministério do Meio Ambiente nesses últimos meses. Por isso, eu queria saber de vocês, como vocês avaliam os desafios que a nossa atual administração ela representa para a política do meio ambiente? Como é que vocês conseguem avaliar isso? Na verdade, esse corte, né, na política nacional sobre as mudanças climáticas, para mim não é muita surpresa, porque já na campanha política, né, para a presidência em 2018, ele já prometia, o atual presidente já prometia sair dos acordos climáticos. Por exemplo, o último que foi em Paris, ele prometeu sair, na verdade, desse tratado, né? Então, sabe, talvez ele esteja já fazendo o que ele prometeu, na verdade, de fazer isso exatamente, que na verdade é uma tragédia, né? Realmente para a política nacional e combate às mudanças climáticas, isso é realmente um absurdo, né? Então, não tem... A gente também não pode esquecer do Rio 92. Brasil dá um exemplo, recebe todas as grandes nações, começa a fazer uma política de meio ambiente, e o que é que acontece? Então, a gente percebe que está havendo, de fato, uma desconsideração desses esforços que tem mais de 5 décadas no país. Daí a manifestação pública, que foi bem recente, por meio de uma resposta à nota do atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, quando uma frente, de forma inédita, de 8 ministros que já ocuparam essa pasta do meio ambiente, se reuniram para discutir o atual contexto da política ambiental brasileira. Tratou-se, na verdade, de um grupo de autoridades de diferentes perfis técnicos e políticos que serviram a governos diversos e de diversas matizes, inclusive, desde o período dos governos militares. Vamos raciocinar.
O nosso país é detentor da maior diversidade biológica do planeta. Gente, isso é poder. E aí, o que estamos fazendo? Se a gente não se associar com os nossos serviços, ecossistemas cruciais, inclusive a economia, não vou nem falar a ecologia, a economia e a sociedade, se não fizermos a gestão dos nossos recursos, se não conservarmos as nossas biodiversidade, que é a maior, a gestão da água, a gestão das florestas, dos recursos pesqueiros e da própria questão climática, para onde vai a soberania do Brasil? Bem, gente, a conversa tá boa, mas eu vou fazer uma pausa agora para o intervalo. São 12 horas e 17 minutos e você está na Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da UFPE. Eu gosto de brincar de detetive. Eu gosto de brincar de bola. Eu não gosto de brincar de esconde-esconde. O abuso sexual infantil é um assunto delicado no nosso país, seja pelo silêncio da vítima, que pode não entender o que está acontecendo, ou da família, que sente vergonha do abuso. Quebrar o silêncio é ajudar outras vítimas de abuso sexual infantil. As vítimas têm medo de falar o problema para alguém. Preste atenção. Alteração de humor, vergonha, agressividade, medo não são comportamentos normais. Fique ligado. Não se cale, denuncie, Disque 100. A sua denúncia é essencial para mudar essa realidade. Dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Infâncias Protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos alunos de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta aqui na 820 AM com o programa Ecoideia. Estamos conversando sobre o que é meio ambiente e ecologia. Antes de continuarmos, eu queria lembrar a você que também pode acompanhar essa discussão através das nossas redes sociais. É só acessar Rádio Paulo Freire no Instagram, Paulo Freire UFPE no Twitter e no Facebook é só procurar o Rádio Universitária Paulo Freire. Bem, gente, a professora Maria do Carmo Figueiredo realiza um projeto de extensão que é uma exposição científica e interativa pelas águas do Rio Capibaribe. O projeto ele é fruto de uma parceria entre a UFRPE, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, e a ONG Instituto Boa Vista. A exposição Capibaribes reúne um documentário e um acervo belíssimo de fotos do Rio Capibaribe que foram feitas pelas lentes do fotógrafo Canário Cagliari, que está bem aqui conosco no estúdio. Boa tarde, Cagliari. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Bem, eu queria que vocês falassem pra gente um pouco como foi que surgiu essa ideia de fazer essa exposição e esse documentário. Conta aí pra gente. A ideia, na verdade, desse projeto é um somatório, são várias parcerias. Nós começamos com um pequeno projeto de extensão na Universidade Federal Rural de Pernambuco, ligada à nossa Pró-Reitoria de Extensão com um bolsista. O nome do projeto era Rio Capibaribe Conhecer para Conservar. Fizemos ele pela primeira vez com uma bolsa de extensão em 2017, ano 1. Depois avançamos para o ano 2 e finalmente agora estamos no ano 3 e queremos dar continuidade. A partir do ano 3, entre o ano 2 e 3, nós visitamos uma exposição onde o Canário Cagliari estava fazendo uma palestra na feira... Os livros aqui de Pernambuco. E ao ver as fotografias, os olhos saltaram, os alunos, os bolsistas disseram, que belas! Já imaginou se a gente tivesse essas fotos para mostrar nas escolas, já que a gente vai lá, dá as palestras, faz algumas didáticas?
eu disse, por que não perguntar diretamente ao proprietário das fotos, ao executor dessas fotos, se ele não toparia nos ceder e nos acompanhar. Porque essa abertura freiriana que a gente faz, então hoje aqui a gente já está estabelecendo mais uma parceria com vocês. Fomos colocando pessoas que foram nos ajudando e somando, e assim ele prontamente concordou, e já no final do primeiro ano fizemos um seminário que a gente chamou Seminário Capibaribe, uma visão multidisciplinar, no dia 24 de novembro, que é o dia do Rio Capibaribe, um dia só, mas com várias palestras, mesas redondas e a exposição do Canário Cagliari no hall da nossa Pró-Reitoria de Extensão. A partir daí, evoluímos para o Simpósio Capibaribe, fizemos a primeira edição, já no Espaço Ciência, contando com a adesão de vários parceiros, a UFPE, através do Departamento de Oceanografia, o professor Schettini, a própria Rural de Pernambuco, a ONG Mapas, a ONG Recapibaribe e a ONG de Canário Cagliari, Boa Vista, com a exposição. E este ano pretendemos fazer a 3ª edição deste simpósio. O trabalho, a universidade para mim é uma referência, sempre foi. Eu sou apaixonado por estudar e gosto muito de aprender. E quando a Carminha, a professora Maria do Carmo, me convidou para fazer com eles, com os alunos, com esse projeto de extensão, eu fiquei encantado, né? Falei, poxa, e poder ir nas escolas públicas do Recife, da região metropolitana, mostrar o filme, né, que a gente fez do Rio Capibaribe, que é da nascente à foz. Capibaribes, da nascente à foz, porque na nossa cabeça eles são vários rios, desde Poção até a foz aqui em Recife. E a gente começou a fazer esse projeto. E cada vez que é numa escola, as pessoas acham que quando você fala e mostra as fotos, mostra o filme, você não está aprendendo, você está aprendendo muito, porque você troca com os alunos, com os meninos, com os estudantes de segundo grau, né? Nem sei como é que falam hoje em dia, ensino médio, né? Ensino médio. Mas é muito bom. E a última vez, inclusive, foi numa escola ali no Erém, ali em Recife Antigo. Eu saí de lá em Porto Digital, a escola Porto Digital, saí encantado como as pessoas... A gente subestima muito o nosso povo. Eu inventei uma expressão que eu chamo de realidade real. As pessoas falam, a realidade não é real. Não, a realidade não é real. A realidade é reportada. A realidade é vista. Cada um que olha a realidade vê de um jeito. Então, se você consegue olhar da melhor forma possível, você enxerga a realidade mais próxima da realidade. Essa é a realidade real. E nós, no Brasil, subestimamos muito a nossa população. E quando você vai nessas escolas públicas, você vê a garotada super afim de entender. Uma coisa simples que eu falo, porque tem aquela coisa, o professor estava falando da questão do meio ambiente, né? Tem um lado aguerrido e tal. Mas eu falo uma coisa simples, por que temos que preservar um rio? Porque o rio tem duas coisas fundamentais, porque ele tem água e porque ele tem peixe. Ou seja, tem comida e tem água. Mais do que isso, não precisa. Ou seja, nós precisamos... Tem umas coisas engraçadas que as pessoas falam, vamos para Marte, vamos para Marte, vamos para Marte. Tem uma brincadeira que eu faço de vez em quando, que eu posto uma foto minha de qualquer lugar do Brasil bonita, da Amazônia até o sul do Brasil, tem várias fotos do Brasil, e mostro uma foto que é dessas feitas pela NASA, de Marte, né? Aquele lugar estéril, horroroso, e a gente tem cheio de coisa linda. Eu falei, poxa, quem quer sair do nosso planeta para morar em Marte é doido, né? Quem quer trocar isso aqui, maravilhosa, coisa maravilhosa que nós temos. A professora Maria do Carmo deixou bem claro isso, né? Poxa, a questão do meio ambiente não é só meio ambiente, a questão do meio ambiente é viver a nossa vida, né? É o nosso, e o ser humano, ele cada vez mais se distanciou um pouco da realidade e do meio ambiente, sem saber que ele naturalmente é um ser natural, ou seja, ele está dentro desse processo. Então, se ele quiser sair, ele vai, enfim, a palavra não é essa, mas assim, vai se dar mal. Bem, esse trabalho de vocês, né, ele foi exposto em escolas, que nem vocês mesmos falaram, e eu queria perguntar para vocês, eu queria saber qual a importância da gente conversar sobre a preservação do Capibaribe com essas pessoas, com essa juventude que está chegando agora. Na verdade, essa exposição científica interativa, Rio Capibaribe, Conhecer para Conservar, ele tem como objetivo principal sensibilizar principalmente as novas gerações por meio dos estudantes,
da rede pública do ensino médio do estado de Pernambuco sobre a importância desse rio e do estuário para a região. E o que a gente tem percebido quando faz as rodas de diálogos, após ficar durante toda a semana aquelas fotos que são fotos expressivas, cujas imagens falam. Então a gente tem fotos lá no Alto Capibaribe, no Médio e aqui na Foz, e que retratam essa realidade real que ele nos fala. Tem trechos poluídos, tem trechos totalmente eutrofizados, com bastantes macrófitas aquáticas, tem trechos que a gente vê com barcos, os pescadores urbanos jogando suas tarrafas, ainda pescando. Tem ali debaixo do pontilhão de Casa Forte, com pinturas, ou seja, esse rio emblemático. Quando você fala o Rio Capibaribe, a gente vê que as pessoas amam o Capibaribe, mas não conhecem o Capibaribe. Quando a gente pergunta nas salas de aula onde é a nascente do Rio Capibaribe, os alunos e muitos professores muitas vezes ficam pensando e não sabem responder. E muitas vezes não sabem responder porque não faz parte do nosso estudo, do dia a dia, da nossa realidade, fazer o desenvolvimento local. Às vezes a gente sabe mais informações do Rio Nilo, de outros países, do que do próprio Rio Capibaribe. Então, o que nos levou é exatamente buscar fazer essa sensibilização e juntos fazer conhecimento. Nas rodas de diálogo, os alunos têm colocado frases fantásticas. Eles têm um potencial imenso de percepção e da percepção ambiental, e muitos, inclusive, até com uma certa desesperança, dizem: não temos mais o que fazer pelo Capibaribe. E isso nos leva a refletir, a conversar depois, a trocarmos ideias, porque essa esperança não pode morrer. A gente sabe que tecnologia muda, e muda quando realmente o poder público se aprimora e realmente faz o que deve. Bem, gente, falando sobre foto, o professor Felipe Alessio, que estava com a gente no primeiro bloco, tem um projeto chamado Portal de Zoologia de Pernambuco, que é um site colaborativo que permite professores, estudantes e pesquisadores universitários que contribuírem com a divulgação de fotos, localização e informações sobre espécies de animais selvagens encontradas em Pernambuco. Caso você tenha curiosidade para ver, é só acessar www.portalzoo.bio.br. E esse foi o programa Ecoideia. Hoje conversamos sobre o que é meio ambiente e ecologia com a professora de zoologia do curso de Ciências Biológicas. Não, com o professor de zoologia, desculpa, gente, do curso de Ciências Biológicas da UFPE, o Felipe Alessio, que estava com a gente no primeiro bloco, e com a professora aqui, né, professora de Pesca e Aquicultura da UFRPE, Maria do Carmo Figueiredo, com o fotógrafo Canário Cagliari. Muito obrigado, gente, por terem aceito o convite. Muito obrigado. Quem agradece somos nós, e parabenizamos vocês pela coragem, pela luta e pela resistência. Parabéns pelo trabalho que a Rádio Universitária vem fazendo, e ontem foi assim muito confortante ouvir a mesa redonda no Seminário Paulo Freire. Avante, vocês estão no caminho mais do que necessário. Muito obrigado. E essa edição teve a minha apresentação, Lucas Lopes, na produção Roberto Peixoto, Lucas Lopes e Mirela Anastácio, nos trabalhos técnicos de Roberto Peixoto e nas redes sociais Marlon Júlio. Toda essa nossa equipe é formada por alunos do curso de Comunicação Social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Na supervisão da coordenadora operacional da rádio, Catarina Apolônio. E a nossa música tema foi o Eco Summer, do B-Sound. Boa tarde e até a próxima. CYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Silvia, no começo da sua fala você falou sobre equidade. Explica um pouquinho qual a diferença entre equidade e igualdade. Então, eu acho que esse é um dos conceitos mais difíceis de explicar, mas é fácil entender. Todo mundo tem direito à educação, por exemplo. A educação é um direito universal. No caso da igualdade, ela é posta principalmente através da Constituição do país, não é? Quando diz que todas as pessoas são iguais
no território brasileiro, né, no exercício da sua cidadania. Mas a gente vai perceber que essa igualdade, ela é apenas de aparência e que essa legalidade, ela não chega no cotidiano das pessoas. E aí é quando a gente entende que a equidade vai falar sobre a forma de acesso, a qualidade desse acesso e sobre as dificuldades, né, de que determinados grupos populacionais se encontram, as dificuldades que a gente encontra ao exercer um direito. Sim. E aí, se a gente for falar exatamente da educação, na Rádio Paulo Freire, é o seguinte: todo mundo no Brasil tem direito à educação, mas quantas tem, falando aqui de Pernambuco, quantas pessoas, né, crianças, adolescentes, jovens, têm acesso a uma educação de qualidade? Quantas crianças vão à escola após um café da manhã decente? Quantas crianças vão à escola com segurança nesse trajeto da sua casa à escola e da escola para casa? A distância entre a escola e a casa também. Exatamente, na distância, no relevo, né? Nesse trajeto. Quantas ladeiras se sobe e desce? Né? Então, a gente não pode estar alimentando, está se baseando puramente na igualdade. A igualdade do reconhecimento do direito, ela é necessária, mas a equidade vem na dimensão da implementação da política que promove o acesso a esse direito. Né? A equidade vai reconhecer que o povo preto, por uma questão histórica e intencional, foi deixado à margem do processo de desenvolvimento. Se a gente olha hoje, qual é a cor de pele que ainda tem as mulheres que trabalham como empregadas domésticas hoje? Como é a rotina delas? Né? E como elas, inclusive, se entendem nesse lugar de empregada doméstica? Né? Se a gente for olhar ainda quais são os elementos que dificultam que meninas permaneçam na escola? Né? Porque a gente pode falar, por exemplo, Larissa, do acesso, do deslocamento da casa à escola, mas existem diversos outros fatores que vão incidir na aprendizagem, mas se ela consegue permanecer naquele ambiente, seja pela violência, seja porque ela precisa voltar para casa mais cedo ou não ir, né, para a escola um determinado dia, porque a mulher é a menina que toma conta dos irmãos menores, porque a mãe tem um trabalho, né? Então, para a gente falar de igualdade no direito, a gente vai ter que juntar equidade no acesso. Sim. E equidade vai dizer, a gente precisa olhar com mais atenção quem precisa mais. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paulo Freire. Eu sou Maria Alice, estudante do curso de jornalismo da UFPE. E eu sou Marlon Júlio, também estudante do curso de jornalismo da UFPE. Ficaremos com vocês ao vivo nos próximos 30 minutos. Lembrando que além da frequência 820 AM, vocês podem também nos acompanhar ao vivo em nossa live no Facebook. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire que vocês nos encontram. O Na Hora da Sexta está no ar, com as principais notícias da semana, horóscopo e dicas do que fazer neste fim de semana. Porque hoje é sexta, né? Então vamos de notícias. Vamos! Manifestações contra o corte de verba na educação ocuparam ruas de todo o país no último dia 15. Os atos ocorreram em cerca de 200 cidades no país e contou com estudantes, professores e centrais sindicais. Bolsonaro, que se encontrava nos Estados Unidos, disse que os manifestantes eram idiotas úteis e massa de manobra. No Recife, a concentração foi na Rua da Aurora e, segundo os organizadores, reuniu cerca de 50 mil pessoas. Enquanto as manifestações ocorriam nas ruas, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que teve que comparecer à Câmara dos Deputados para explicar o motivo dos cortes de verba. Ele disse que não era responsável pelo contingenciamento e que a prioridade seria o ensino básico e fundamental. Bom, as manifestações tiveram um cunho estudantil, né? Foram convocadas por professores e por alunos que foram às ruas lutarem pelos seus direitos.
E a partir do momento em que o presidente da República, que é a autoridade máxima do país, deslegitima uma causa que é justa e chama a população de idiota, ele faz uso de um discurso que não é nem um pouco patriota, totalmente diferente do que ele pregava, né, durante as eleições, do que ele prega ainda hoje. Ele também disse que a gente não sabia qual era a fórmula da água e que não sabia quanto era 7 vezes 8. E eu acho que alguém que foge dos debates porque não tem argumento para discutir com os adversários, não tem também argumento algum contra nós que somos estudantes, que estamos na universidade todos os dias e que vamos contribuir para o futuro do país. Ele sim me parece um idiota muito útil para as elites brasileiras, que é quem ele serve. Ele sim me parece fazer parte de uma massa de manobra, já que é puro tiete dos Estados Unidos. Além disso, né, o prefeito de Dallas se recusou a receber um jantar em Nova York, foi negado. Então, uma pessoa que é rechaçada por grandes autoridades mundiais não tem moral alguma para falar de nós estudantes que estamos aqui lutando pelos nossos direitos. Realmente muito feliz essa tentativa do presidente de deslegitimar essa manifestação que foi composta por professores e alunos, né? Ele disse que essas pessoas que foram às ruas eram massa de manobra, como Maria Alice já falou, e que foram amando, né, de partidos políticos ligados à esquerda para gritar Lula livre. E a gente diz aqui que essas pessoas, elas foram para as ruas, né, professores e estudantes, na tentativa de alertar a sociedade sobre a nossa educação brasileira, na tentativa de manter essa universidade gratuita e igualitária. Sim, até tinham alguns manifestantes gritando Lula livre, mas o foco do protesto não era esse, né? A gente vai para um protesto e lá a gente tá não disposto, mas a gente sabe que outras pautas vão ser defendidas e o Lula livre foi gritado, mas não era o foco do protesto. O foco do protesto foi os cortes de verba promovidos pelo governo. E a quebra do sigilo bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro sugere que o senador lavou dinheiro na compra de imóveis. Segundo o Ministério Público, enquanto era deputado do Rio de Janeiro, Flávio gastou 9 milhões na compra de 19 imóveis. Um documento conseguido pela revista Veja aponta um superfaturamento nas compras de salas e apartamentos. Além do senador, outras 95 pessoas estão envolvidas na operação. Para o Ministério Público, o gabinete do então deputado cometeu crime de peculato, lavagem de dinheiro e organização. E agora eu pergunto, senador, bandido bom ainda é bandido morto? Ele declarou no Twitter, né, que é a conta oficial, não só dele, mas como de toda a família Bolsonaro, que as informações divulgadas pela Veja eram falsas e que ele estava sendo perseguido. Bolsonaro também disse numa entrevista que o filho é vítima de perseguição política e maldosa e disse que os opositores estão usando seus filhos para tentar atingi-los. Presidente, a gente nem precisa usar ninguém para atingir você, né? Seu próprio discurso já vai contra você. Pernambuco registra a primeira morte por coqueluche. A vítima foi um bebê de menos de 6 meses que morreu em dezembro do ano passado, mas só ontem a causa da morte foi confirmada. Só esse ano a Secretaria de Saúde do Estado já notificou 180 casos da doença. Um boletim divulgado pelo governo do estado aponta um crescimento de 283% nos casos confirmados. Fica aí a importância, né, da manutenção dessas políticas de vacinação. A gente sabe que existem muitos grupos que se articulam na tentativa de impedir que as pessoas se vacinem, né? A gente não sabe exatamente qual o sentido que essas pessoas veem nisso, em propagar essas desinformações de que possivelmente as vacinas fariam parte de um projeto de um governo. Então, esses casos acabam acontecendo muito dessa informação que é gerada em meio a esses grupos. Sim, exatamente. Os infectologistas alertam que é muito importante se vacinar e falam também dos riscos da falta de vacinação. Doenças como coqueluche e sarampo têm um poder grande de se alastrarem e só se vacinando para evitar uma epidemia, né? Inclusive ontem foi divulgado na imprensa que um professor de São Paulo está infectado com sarampo. Então, em meio a surtos, né, de doenças que já tinham sido erradicadas, um movimento anti-vacina não é nem um pouco viável. É importante também lembrar
da prevenção de doenças, né, do acompanhamento do pré-natal. Esse caso aconteceu com o bebê. E um dado da Fiocruz mostrou que 95% das mulheres grávidas deveriam ser vacinadas, mas só 68% dessas realmente se vacinaram. A própria Fiocruz, no site dela, né, sobre a coqueluche, alerta para a importância da vacinação, que é o único meio de se combater a doença. Ainda falando de Pernambuco, o estado é o primeiro do país a aprovar o divórcio unilateral. Por decisão unânime, a medida foi assinada pelo Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Agora, para requerer o divórcio, basta um cônjuge acompanhado por um advogado comparecer ao cartório que registrou o casamento e pedir a averbação do divórcio. O documento evita o processo judicial, já que agora não é mais necessário o consentimento das duas partes. Após a entrada no pedido, o outro membro do casal recebe uma notificação em 5 dias. No entanto, apenas cônjuges sem filhos menores de idade, nascituros ou incapazes podem dar entrada no processo. A medida pode possibilitar, né, para algumas mulheres até se livrarem de relacionamentos abusivos, porque a gente sabe que em alguns casos o marido não quer dar o divórcio e elas acabam presas a esse relacionamento. Então, como agora elas podem, né, tem esse respaldo do governo, elas podem pedir o divórcio sem a admissão do marido. O que evita um litigioso também, que demora muito tempo, enfim. Muito importante, então, essa desburocratização. Indo agora para o Recife, a notícia de que os ônibus da capital ganhariam ar-condicionado animou os passageiros há poucas semanas atrás. Mas como diz o ditado popular, a alegria de pobre dura pouco, o projeto aprovado em primeira votação na Câmara Municipal teve o texto alterado após a assinatura do substitutivo. O substitutivo é um recurso que permite que os vereadores alterem total ou parcialmente o projeto de lei. Com isso, o prazo para a instalação dos ares condicionados nos ônibus do Recife passou de 6 meses para 4 anos. Então, realmente só aumenta aí essa insatisfação com o transporte público aqui em Recife. A gente que acreditava que teria, de fato, ar-condicionado, agora só em 2023. Né? Tivemos os aumentos da passagem do metrô recentemente e dos ônibus, que aconteceu no período de carnaval, enquanto as pessoas estavam tentando brincar o carnaval. Foi implementado esse aumento também nos ônibus e a gente não vê qualidade nenhuma. Sim, com certeza. E é muito cômodo um vereador, né, com carro particular e ar-condicionado, não aprovar de imediato a lei que coloca ar-condicionado nos ônibus, né? Principalmente porque a gente não tem um transporte de qualidade. Nós temos um trânsito caótico em Recife e para as mulheres acaba sendo bem pior, né? Porque quando chegam em casa ainda tem a jornada de filho, casa, enfim. Então é muito cômodo vereadores com carros particulares e ar-condicionados decidirem sobre a população. Oi, meu nome é Betina, tenho 22 anos e R$1.042.000 em patrimônio acumulado. Certamente essas frases já devem ter incomodado ou despertado a curiosidade em você há pouco tempo atrás no YouTube. O anúncio da garota propaganda da Empíricos, Betina Rudolph, também despertou a curiosidade da Comissão de Direitos do Consumidor da Assembleia Legislativa de São Paulo. A Alesp aprovou um requerimento para ouvir Betina sobre as afirmações de ter conquistado mais de R$1 milhão através de investimentos de R$ 1.520 na Bolsa de Valores. Vale lembrar que o Procon de São Paulo já havia multado a Empíricos com o valor de R$40 mil, por avaliar que a garantia de resultados via movimentações financeiras podem ser enganosa e capaz de induzir o consumidor ao erro, infringindo assim o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Esses impactos, né, da publicidade a gente já conhece bem, a gente que é aluno de comunicação social. E a gente se faz importante essa necessidade de investigação, de mostrar se realmente essa Betina ela conseguiu atingir o patrimônio de R$1.042.000
a partir de um investimento na Bolsa de Valores de R$ 1.520, porque isso passa a falsa informação de que é possível um pobre enricar do dia para a noite através desses investimentos. Sim, inclusive depois da polêmica, a Betina foi ao programa Morning Show da Jovem Pan e declarou que tinha contado com a ajuda do pai dela para investir. E disse que todos os comentários negativos, né, em relação a essa polêmica foi por causa da mentalidade do brasileiro. Ela disse que se fosse algum outro brasileiro, ele teria pensado em comprar uma casa ou um carro e não investir. Bom, Betina, pra você que sempre teve tudo na vida, é branca, nunca precisou trabalhar, seu pai te deu dinheiro, você teve casa, comida e sempre um carro, nunca precisou andar de ônibus, realmente é um pensamento que não deve passar na sua cabeça. Mas quem mora em palafita, quem mora em morro, quem mora em casas alugadas e comandadas por milícia e sonham com uma casa própria e até quem anda de ônibus também a vida inteira sonha assim com um carro. Então, para você que é rica, é muito fácil falar que investiria, porque quem é pobre não tem a opção de investir. A gente tem que se preocupar com o fundamental, que é moradia e transporte. Então, a gente cai mais uma vez no discurso da falsa meritocracia, né? Porque uma menina branca com a ajuda do pai vem falar de investimento, sendo que nunca precisou trabalhar na vida. Então, só mais a minha mãe, que é balconista de padaria, trabalha e sustenta a casa junto com meu pai, do que você, que ganhou dinheiro do seu pai para investir. E ela tem o privilégio também de não estar desempregada, né? Porque, segundo o IBGE, o desemprego cresceu em 14 de 27 estados no primeiro trimestre. E as maiores taxas de desemprego foram registradas no Amapá, com 20%, Bahia, 18% e Acre, também 18%. Apesar da região Nordeste permanecer registrando a maior taxa de desocupação entre as regiões do Brasil, o estado de Pernambuco apresentou queda de 1,7% no primeiro trimestre de 2019, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse número, temos um número também do IBGE de 28,3 milhões de brasileiros que estavam, né, nesse período sem trabalho ou que trabalhavam menos do que gostariam. E a gente vê nas pautas do governo sempre a discussão de reforma da Previdência, entre outras coisas, e não é discutido o desemprego, né? Tanta gente aí querendo realmente conseguir um espaço no mercado de trabalho, e isso não parece ser uma pauta presente no governo. Com certeza, até porque a melhor forma de você recuperar a economia é você dando emprego, né? Porque o dinheiro volta para o governo em forma de imposto, por exemplo. E não ficar discutindo a reforma da Previdência, porque as pessoas precisam comer e não trabalharem até morrer. Pterossauro e outros 45 fósseis roubados do Brasil devem voltar para o país. As peças, que têm valor estimado em torno de 2,5 milhões de reais, estão na França e estavam sendo comercializadas no site americano eBay. A paleontóloga e pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo, Thaisa Rodrigues, reconheceu o fóssil do pterossauro em um anúncio e formalizou a denúncia ao Ministério Público Federal. Graças à pesquisadora, o MPF iniciou investigações e descobriu a existência de mais 45 fósseis. Todos eles estão agora em processo de repatriação. E aí temos a importância, mais uma vez, das universidades federais na formação de pesquisadores como essa aí, que reconheceu os fósseis na internet e verificou e fez a denúncia, trazendo de volta ao Brasil esses fósseis, que certamente serão objetos de pesquisa e não mais venda para outro país, como acontecia no eBay. O Na Hora da Sesta faz um breve intervalo, mas não sai daí que em seguida a gente vai trazer as novidades sobre o seu signo e dicas do que assistir no final de semana. São 12 horas e 50 minutos. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio pública da UFPE. Vamos ouvir Eliette Santiago, coordenadora da Cátedra Paulo Freire, que fala de sua relação com o patrono da educação no Brasil e sobre o pensamento freiriano.
Eu fui aluna do professor Paulo Freire na PUC São Paulo, nos anos de 1980, quando fiz o mestrado na PUC São Paulo. Fui sua orientanda, né? E dessa relação foi ampliada, cresceu, né? E nós nos tornamos amigos, tá? Aliás, ele que me nomeou amiga. Paulo Freire é um pensador, né? Um pedagogo que ofereceu princípios fundantes de uma educação libertadora. Paulo Freire tem uma perspectiva relacional entre sujeitos e do sujeito com seu contexto. Portanto, o princípio freiriano básico nos leva a fazer leitura e leituras da realidade de forma permanente, através de diferentes ângulos, de diferentes instrumentos, diferentes meios, de modo que possa compreender essa realidade na sua dinâmica, né? Compreendendo-a, poder então tomar a posição face à realidade e fazer a intervenção. Eu diria que a contribuição para a gente hoje, né, é tomar Paulo Freire como uma possibilidade de leitura da realidade. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Estamos de volta com Na Hora da Sexta. No bloco anterior, falamos dos destaques da semana e agora vamos falar tudo que está preparado para o seu signo. Lembrando que você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. Em todas elas somos Rádio Paulo Freire, exceto no Facebook, onde somos Rádio Universitária Paulo Freire. Vamos começar com o signo de Áries. Pare de ficar pensando em como seria e comece a agir para fazer a diferença na sua vida. Signo de Touro. O amor e os sentimentos descontrolados podem te deixar instável. Preste atenção em como você age em relação a eles. Gêmeos, reflita mais sobre suas relações. Não seja desesperado em busca de um amor. A vida é bem mais do que isso. Câncer, pare de fugir das mudanças e deixe o universo agir na sua vida. Leão, as verdades e os fatos não estão aí para te agradar. Deixe de agir como uma pessoa mimada e encare a vida do jeito que ela é. Virgem, guarde mais dinheiro e pare de gastar com coisas caras e fúteis. Não é tempo de superficialidade. Libra, pare de perder tempo e faça o que você quer fazer agora. A vida não espera você achar que está pronto. Escorpião, um projeto que você vem pensando há tempo pode começar a se desenvolver hoje. Não perca as oportunidades. Sagitário, você precisa manter tudo em controle, pois tem medo de mudanças. Mas se permita pensar diferente e entenda que a vida muda, você querendo ou não. Capricórnio, você está mantendo na sua vida pessoas que não gosta e o seu novo ciclo está se mostrando. Reflita e não tenha medo de se afastar de quem te faz mal. Aquário, você precisa voltar à ordem e disciplina que em outros tempos te rendeu bons frutos. Peixes, você deve se comunicar melhor com as pessoas que se relaciona, além de entender que cada pessoa vive uma vida diferente da sua. Logo, não cobre usando sua vida como exemplo. Agora, vamos para a programação. Agora vamos para a programação de filmes e em seguida de eventos para você curtir o final de semana. Para quem gosta de filmes de herói, pode assistir o Hellboy. O filme conta a história de um ser lendário que surgiu da relação de um demônio e uma feiticeira. Na trama, Hellboy recebe a dura missão de conter a ameaça de uma feiticeira vingativa e salvar o mundo. A classificação indicativa é de 16 anos e você poderá assistir ao filme nos shoppings Plaza, Boa Vista e Itacaruna. Também em cartaz está Mormaço. O longa conta a história de uma jovem advogada que trabalha em uma comunidade carioca assolada pela especulação imobiliária. O filme, que tem classificação indicativa de 14 anos, ajuda a entender as tragédias recentes do Rio de Janeiro, como os desabamentos de prédios em regiões dominadas pela milícia. E você poderá assisti-lo no cinema da Fundação Joaquim Nabuco, Derby. E para quem gosta de drama, uma boa opção é assistir ao filme Los Silêncios. O filme conta a história de Amparo, uma mãe de 2 filhos pequenos que decide se abrigar em uma pequena ilha no rio Amazonas para fugir dos conflitos armados na Colômbia. O filme está em exibição no Cinema São Luís e a classificação indicativa é de 12 anos. E
para quem quer recordar os tempos de TV Globinho e se divertir com a família, poderá assistir ao filme Pokémon, Detetive Pikachu. Na animação, o jovem se une ao detetive Pikachu para desvendar os mistérios que giram em torno do desaparecimento de seu pai. A dupla encontra pistas e descobre uma trama desonesta, que representa uma ameaça ao universo Pokémon. O filme tem classificação indicativa livre e está em exibição nos cinemas dos shoppings Plaza, Rio Mar e Boa Vista. E hoje vai rolar o evento Sexta de Lua. Trata de um encontro de 2 artistas africanos que vão mostrar sua arte e como ela contribui para a memória da música ancestral africana. Os ingressos custam R$15 e a apresentação deve começar às 18 horas no Jambo Azul, na Rua da Soledade, centro do Recife. Amanhã, a partir das 5 horas da tarde, vai rolar a festa de aniversário de Selma do Samba. A cantora completa 70 anos e vai aproveitar a festa para lançar seu CD. O grupo Samba Star, Belo X, Wellington do Pandeiro, Helena Cristina, Luísa Pérola e Jorge Riba são atrações confirmadas no evento. Os ingressos são vendidos na hora e custam R$10 com CD incluso. O local da festa é no Clube dos Irresponsáveis, no bairro de Água Fria, Recife. Para a criançada está em cartaz neste domingo o musical Baby Shark. O espetáculo, cheio de cores e muita música, acontecerá no Teatro Guararapes às 10 da manhã e os ingressos custam R$50. Também no domingo acontecerá o show do cantor João. O intérprete das canções Me Beija com Raiva e Eu Vou Morrer Sozinho fará a apresentação no Teatro Guararapes às 8 horas da noite. E para quem não quiser morrer sozinho, tem a opção de escolher entre os ingressos que custam de R$40 a R$50. E ainda no domingo acontecerá o show da cantora Paula Toller, ex-integrante da banda Kid Abelha, com um projeto intitulado Como Eu Quero. O show trará os grandes sucessos da cantora, como também interpretações das canções de Os Mutantes, Charlie Brown Jr. e Stevie Wonder. O show ocorrerá no Teatro do Shopping Rio Mar às 20 horas e ingressos custam em média de R$35. O Hora da Sexta está chegando ao fim. Esse programa foi apresentado por mim, Marlon Júlio, e por Maria Alice. A produção de Maria Alice, Marlon Júlio e Amanda Armix, estudantes de jornalismo da UFPE. Nos trabalhos técnicos, eu, Maria Alice. As músicas usadas no programa foram Baddest e Aldette, do site bandsound.com. Supervisão de Catarina Polônio, coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire. Obrigado pela audiência e tenha uma boa tarde. Boa tarde e até a próxima. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE.